Pessoal, boa tarde. Todo mundo ouve bem? Então vamos lá. Primeiramente, obrigado. Agradecemos aí a presença de vocês todos. Vamos se apresentar rapidamente para a gente falar desse assunto super importante, que é a sustentabilidade. A gente vai focar na questão da sustentabilidade dentro do escopo de logística, que é um assunto que, querendo ou não, afeta todos nós, certo? Bom, passando por uma rápida introdução, meu nome é João Paulo Postinger. Sim, aquela foto lá é minha. E eu sou executivo de vendas da Maersk Brasil, focado no setor de tecnologia, mais especificamente nesse segmento de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Junto comigo aqui temos meu colega o Jefferson de Paulo, que ele é gestor da equipe de desenvolvimento de projetos e soluções integradas para os nossos clientes. Também temos aqui o prazer enorme e agradecimento Boa tarde, pessoal. De apresentar o Daniel Batistella, que ele é o gerente de transportes da Electrolux para o setor da América Latina. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todo mundo e falar de um tema que é tão importante para nós aí de sustentabilidade na logística. É isso. Boa tarde, pessoal. Tem 2 videozinhos para a gente dar uma olhada aqui também, rapidinho, e depois a gente começa o nosso assunto. We wake up, billions of us. We step out of bed thinking it's too early. We make coffee. We wash. We dry. We try to put something nice on. We cook. We experiment. We take chances. We make schedules work. We solve problems, and we make new plans. We work hard. We make the most with what we have, and we try to find meaning. How billions of people live has great impact on our future. It's all of the everyday things that, if made better, have the power to improve both quality of life and the world around us. We want to shape a better living. This ambition is embodied in everything we do, and has been for a century. It's in every idea, every product, and every interaction. It's about making outstanding taste experiences available to everyone. Rethinking fabric care to make clothes look and feel new for longer. It's about providing a safer and healthier home climate. About making the everyday into a better experience. At Electrolux, we are committed to drive a real change. For people and for the health of our planet. Bom, esses vídeos são um breve spoiler daquilo que a gente vai falar aqui. E por que nós estamos trazendo esse tema de sustentabilidade? Acho que é importante trazer alguns fatos. Estima-se que, anualmente, cerca de 50 bilhões de toneladas
de gases poluentes que causam efeito estufa são lançados na atmosfera. Isso é muito representado pelo dióxido de carbono, CO2, que a gente mais conhece, assim como o dióxido de enxofre, o gás metano. E estima-se que cerca de 16% desse montante vem do setor de transportes. Então é uma fatia extremamente significativa. Se nós puxarmos isso um pouco para a Maersk, em cima desse vídeo que vocês viram sobre esse plano de descarbonização, a gente calcula que no ano passado nós emitimos cerca de 78 milhões de toneladas de gás. E vem um fato interessante, porque desses 78 milhões, 56% não vem dos ativos próprios. Cerca de 44% vem de emissões que chamamos as emissões diretas. 56% vem de emissões indiretas, de parceiros, de outros meios que representam todo o ciclo de vida do nosso produto, do nosso transporte. Por que é importante falar disso? Porque pensar em sustentabilidade não é só pensar, por exemplo, na vida da indústria, de quando a matéria-prima chega, é produzida e é entregue para o cliente final. A gente tem que pensar em todo o ciclo, toda a cadeia. De onde veio, quais os fornecedores, como foi extraída essa matéria-prima, quais foram os processos utilizados, o que esse processo gerou. Então é uma cadeia de suprimentos completa, da parte de produção, da logística de distribuição e principalmente da logística reversa. O que acontece com esse produto depois? A parte de descarte, a parte de lixo, a parte de reciclagem. Então, em cima desses temas que a gente vai aqui traçar alguns exemplos do que Maersk, do que Electrolux, não por obstante são empresas respectivamente dinamarquesas e suecas que têm um drive muito forte nessa questão de sustentabilidade e por conta disso desenvolveram uma parceria muito interessante. A gente vai mostrar um pouquinho do que elas têm apresentado e têm desenvolvido no intuito da gente reduzir esses índices. Então vai ser um bate-papo aqui super tranquilo, uma questão de perguntas mesmo. Eu vou fazer perguntas em comuns, tanto para o Paulo quanto para o Daniel. E a primeira vai dizer o quê? Na visão de vocês, com relação a esse conceito de sustentabilidade dentro da cadeia logística, o que vocês têm para falar a respeito e o que Maersk, o que Electrolux tem feito com relação a isso? Daniel, por favor, se quiser iniciar. Bom, na Electrolux a gente está voltando muito para a questão, no caso de transportes, da emissão de carbono. Até 2030 nós temos que reduzir 50% das emissões em logística, das emissões de CO2 que a gente tem. Isso é um compromisso global da Electrolux e dentro disso cabe a mim aqui tomar as ações junto com alguns parceiros que têm o mesmo viés de sustentabilidade que a gente. É o caso da Maersk, né? A gente sabe muito bem disso, é um dos maiores parceiros que a gente tem nesse roadmap de sustentabilidade. Aqui na América Latina, que é por onde eu respondo, nós estamos indo para combustíveis sustentáveis, estamos fazendo muitos testes com caminhões a gás, biometano e até inclusive elétrico. Nós devemos ter alguns caminhões elétricos. Temos já na nossa frota de caminhões que entregam para a loja da Electrolux do site, nós já temos 10 caminhões elétricos fazendo essas entregas em São Paulo e Curitiba e estamos começando a expandir para as outras capitais também. Isso já nos faz com que a gente, de 2015 para cá, a gente já reduziu em torno de 20% das nossas emissões somente com ações assim pontuais. Cabotagem, onde vocês estão inseridos também, é um player que nós estamos usando muito para baixar as nossas emissões, porque daí a gente sai longa distância do rodoviário e vai para a cabotagem, além dos custos. As embalagens que a gente tem hoje estão sendo desenvolvidas também, embalagens mais sustentáveis e diminuindo a utilização de plástico para o transporte. É uma coisa que a gente está buscando. Então é uma cadeia inteira sendo mexida, logisticamente falando, né? Tem um case bem bacana também que a gente tem do Chile, que a gente conseguiu aumentar os stuffings de caminhões nossos em 25% e reduzimos em torno de 30% em viagens e emissão de carbono sendo reduzida também no rodoviário. Então são ações, assim, pequenas ações que vão nos trazendo os grandes ganhos que a gente precisa trazer para o planeta e fazendo um merchan, né, transformando a vida para melhor, né, da Electrolux. Muito obrigado, Daniel. Excelente. Acho que é importante a gente lembrar essa questão de sustentabilidade, passar dos anos aí,
muita coisa tem sido falada. O que a gente traz, eu pedi aqui para a Carol colocar para a gente não vai ficar passando PowerPoint, mas a ideia de que ações práticas a gente tem feito e como a gente associa a nossa empresa com uma empresa tão importante, um parceiro e cliente tão importante quanto a Electrolux, que ações práticas nós temos feito na linha do tempo para que até 2040 a gente chegue a zero de emissão. Houve uma aceleração aí nesse processo e até 2030 nós pretendemos que 25% de todo o combustível que a gente use seja sustentável, seja o biocombustível e que a gente tenha aí uma redução de 50% nas emissões com 0% aí até 2040. É importante lembrar nas falas anteriores aqui que nós somos donos de grande parte do asset, em outros nós somos sócios e outros nós contratamos. Então, assim, nós temos uma responsabilidade direta e, em muitos casos, indireta. E é importante ter isso em mente para, primeiro, como eu meço, depois como eu meço dentro de casa, depois como eu meço na cadeia inteira, com diretos e indiretos. Então, assim, tudo isso eu estou dizendo aqui para dizer que é uma jornada. É uma jornada que nós começamos com ações práticas e agora, nesse momento aí no mercado, a gente vê as empresas que têm ações práticas e sérias e as empresas que estão, talvez, aí comprando um caminhão elétrico porque é moda. Nós estamos fazendo muita coisa séria e tem um ponto aqui, provavelmente está no... Carol, se puder só colocar o próximo, acho que é um dado aqui que eu aprendi recentemente. Começamos com biodiesel, depois a gente vai com biometanol, aí uma coisa que eu não sei se para curiosidade aqui de alguns, green amônia, amônia verde, é o que a gente está investindo em desenvolvimento para ser um combustível verde. Então, uma coragem que a empresa tem, que é importantíssimo, e aí eu encerro minha fala e passo para você, João, que nós encomendamos os navios que a gente falou na palestra anterior, quase 2 dezenas de navios com um combustível ainda não disponível, ainda em desenvolvimento. Então, nós encomendamos os navios e mandamos distribuir, solicitamos a distribuição do biocombustível para que, em efeito colaborativo, e várias indústrias têm feito isso, esse biocombustível fique disponível, inclusive, para a concorrência. O objetivo é a gente contribuir com o planeta. Não é só uma questão de ser diferente, de ganhar mercado, é óbvio que nós queremos, mas é também de uma forma colaborativa a gente pensar em sustentabilidade com ações práticas. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Bom, estamos numa feira de tecnologia, uma feira que tem tecnologia, tem inovação, ela é baseada nisso, então por que não fazer um link assim? Qual o papel disso? O papel da tecnologia, o papel da inovação dentro desse contexto e na busca por soluções sustentáveis dentro da cadeia de suprimentos de logística. Daniel, por gentileza. Bom, aqui a gente usa, vou falar um pouquinho não só da logística, mas também um pouco dos nossos produtos, né? Se você pegar uma lava-louça hoje, ela utiliza 6 vezes menos água do que você lavar louça na mão. Esse é um dado que é impressionante, os maridos não sabem, as esposas deveriam usar isso como argumento para a sua casa. As geladeiras hoje, os refrigeradores consomem 37% menos de energia. Então são os certificados AA++, lá que tem no Inmetro. As máquinas de lavar roupa, vocês viram, elas têm uma durabilidade, elas são, a gente chama de fabric care, que é cuidado das roupas. Elas são feitas para uma lavagem que façam com que as roupas durem o dobro do tempo e utilizem 50% a menos de água que a gente tem num processo normal de lavagem. E voltando para a logística, a tecnologia que nós utilizamos é dos caminhões. A primeira coisa, a idade da frota, caminhão Euro 6 seriam os ideais que a gente tem. A tecnologia de ser predictivo na questão da emissão do carbono por quem está sendo contratado. Então, assim, quando nós fazemos a contratação de um transporte, nós avaliamos
a frota, a idade da frota, os modelos de veículo e calculamos o quanto aquilo vai trazer de impacto nas nossas emissões de carbono. A gente hoje já olha para frente, já está assim também. Todas as nossas cargas no Brasil e no Chile, como eu mencionei, passam por um sistema de stuffing para ter a melhor otimização de carga e a menor quantidade de viagens possíveis. Isso, óbvio, não vamos esconder, ela é muito voltada para custo, mas também estamos utilizando para a sustentabilidade, para reduzir o número de viagens e ter uma melhor ocupação dos nossos caminhões. E também, assim, agora a gente tem uma tecnologia que também os nossos players, eles têm que nos dizer a destinação dos produtos que eles descartam, pneu e óleo, para onde que vão e nos mostrarem o que está sendo feito e qual que é a destinação deles. Então, assim, voltando para a tua pergunta, tem muita coisa envolvida, tem muita coisa que dá para fazer e ainda precisa ser desenvolvida tecnologicamente para isso também. Fora os caminhões elétricos que eu já mencionei na pergunta anterior também, né? Muito legal. Até tem um ponto que eu acho legal comentar em cima disso que o Daniel falou. De um dos itens que ele fala sobre a questão de uma máquina de lavar roupa que dá menos dano e que aumenta a vida útil da roupa. Em média, estudos concluem que uma peça de roupa é utilizada cerca de 10 vezes, em média. E depois ela é descartada. Onde é que ela vai? Pouca gente sabe. Tem no Chile, mas no norte do Chile, em Iquique, no deserto do Atacama, existe uma espécie de cemitério só de roupas descartadas. A ideia deles era, tragam para cá que a gente vai utilizar, fazer um brechózinho, maravilha, vamos ver. Não, 15% só serve para isso, 85% fica lá. A gente está falando de 60 mil toneladas ano que vai abastecendo esse cemitério. E hoje as roupas cada vez mais utiliza poliéster como base. É um material que leva 200 anos para se descompor. Então o pessoal acaba fazendo o quê? Acaba queimando, etc e tal. A fumaça é uma toxina, prejudica a saúde das pessoas. Então são coisas que a gente não percebe. Às vezes a gente vê alguma ação, seja de uma empresa de transportes, seja de um produto de consumo, que a gente às vezes não entende o que está por trás disso. E é super interessante saber para entender realmente o impacto que essas ações causam. Jefferson, por favor, se puder falar um pouquinho desse aspecto. Eu gostaria de falar com relação à tecnologia. A gente vem falando bastante de solução integrada, integrar a cadeia no mercado doméstico, no mercado internacional. A gente está caminhando para... Nós já temos ferramentas que medem emissão de carbono. A gente está caminhando para ter ferramenta em todos os pontos da cadeia integrada, a emissão de carbono que a gente tem no trem, no caminhão, no navio, no centro de distribuição. Hoje em dia a gente já fala lá no centro de distribuição de ter a empilhadeira que é elétrica, mas é com a bateria de lítio. Então, assim, uma série de coisas na cadeia inteira nós vemos trabalhando, porque para a Electrolux eu sou o provedor ou emissor. Então, como um aspecto importante que eu queria emendar com isso é como eu forneço o certificado? Quem me audita? Para saber se eu estou fazendo o mesmo. Então, assim, a tecnologia hoje, ela amarra todos esses pontos para nos dar credibilidade, dar confiança e que a gente tem, no nosso timeline aqui até 2040, contribua com o timeline da Electrolux e outros clientes nossos que levam essa questão com cada vez mais aí, com bastante seriedade. Muito bom, muito obrigado. Bom, vamos a mais uma pergunta, então, acho que especificamente para o Daniel, porque a gente quer falar um pouco sobre a visão do consumidor, como a empresa vê, a empresa de produtos vê o perfil e a visão do consumidor com relação a isso, ou seja, o papel dele perante essas ações de sustentabilidade. O que você poderia comentar a respeito? É impressionante como está mudando o mindset dos consumidores hoje, no dia a dia. Tem uma pesquisa que a gente fez que 76% dos consumidores que entram na loja se preocupam de vez em quando se a empresa se preocupa com sustentabilidade ou se preocupa com o que vai fazer com o produto velho ou com a embalagem do produto. Então, e diante disso, o que a gente começou a tomar de ação e nos guiou? A Electrolux foi a primeira empresa da linha branca que começou a buscar, com o projeto Take Back, que nós chamamos,
o produto velho. Em algumas cidades você tem a opção, eu comprei uma geladeira, mas o que eu vou fazer com a minha geladeira velha? Eu não vou vender, ou a máquina, nós trazemos de volta e damos a destinação correta e damos o certificado para o consumidor para o que foi feito com aquele produto. Ou até mesmo vai para uma reciclagem. Agora nós estamos fechando parcerias em reciclagem para o aço ser reaproveitado e os plásticos também serem reaproveitados. A embalagem dos produtos também é uma dor. O que você faz com tudo aquilo de isopor ou plástico que você tira de um refrigerador? Também começamos a recolher em algumas entregas e trazer de volta para a empresa ou para a reciclagem e dar a destinação correta dele. Porque também era uma dor que o consumidor reclamava. O que eu vou fazer com tudo aquilo em casa? Onde que eu vou jogar essa embalagem? E a gente começou a dar ouvido para o consumidor. E era uma preocupação que tinha. Tem um número no Chile, também bem interessante. Nós tínhamos um caminhão elétrico fazendo entrega no consumidor final, na loja do site da Electrolux. Quando a gente colocou no site que aquelas entregas do dia seguinte, que custariam um FII para ser entregue em 24 horas, era feita com um caminhão elétrico, triplicou a venda para o dia seguinte de entrega. Então a gente teve que contratar mais 3 caminhões elétricos e colocar lá e fazer as entregas. Então aí mostra um pouco o que as pessoas já estão começando a olhar com outros olhos para a sustentabilidade, né? Então a gente hoje procura fazer com que a vida, não fazendo clichê com o que a gente diz, facilite a vida, mas também olhando para o nosso planeta. A gente quer saber onde que a gente vai mandar o nosso produto velho, para onde que vai ser destinado e assim dar uma solução sustentável para eles, né? É bem isso. E o consumidor se importa. A gente tem recebido altos feedbacks no nosso site da forma como a gente está tratando esse tema dentro da empresa. Muito positivo. Que legal, né? Que legal. Até se me permitires, por fim, eu gostaria de ouvir de você, a opinião de você como cliente, sobre a parceria global que tem entre Maersk e Electrolux, do que tange essa questão de sustentabilidade das ações que a gente fez recentemente, por favor. Olha, sou suspeito, estou no ambiente suspeito para falar, né? Mas tudo bem. Seja sincero, por favor. Estou pressionado. Estou pressionado. É o momento de falar a verdade agora. Tudo bem, não. Mas, tirando a brincadeira, a Maersk é um player muito forte para a gente aí globalmente falando, né? Eu represento uma perna só da Electrolux, que é a América Latina, e que a gente aí tem uma parceria muito forte. E essa parceria, quando eu falo com os meus pares globalmente falando, é impressionante quando a gente menciona a sustentabilidade na logística internacional, principalmente. O nome Maersk vem à tona em todas as conversas, seja em soluções, seja em projetos, e seja em aumento de volume. A Maersk é pensada sempre em primeira mão para que a gente vá para o mesmo viés, como eu mencionei, na contratação de parceiros que tenham o mesmo pensamento que a gente, de parceiros que vão buscar a mesma questão, os mesmos valores que a gente tem nessa questão de sustentabilidade. Então, assim, nós temos um target, como vocês também têm, que é agressivo para o que a gente tem hoje, mas é necessário. E eu acho que tanto para o nosso lado, quanto para o lado de vocês, as duas empresas se complementam nessa questão de sustentabilidade e a gente vai conseguir chegar com o suporte e com o apoio de vocês, com certeza. Isso é fato para mim. Agradecemos a confiança. Fica mais algum ponto? Vocês querem tratar mais algum assunto? Eu queria colocar mais um ponto. Carol, se puder, deixa só o anterior, o da linha do tempo. Para transformar a vida para melhor, né? Vida é tempo. Acho que sou fã de linha do tempo, né? As dores do cliente são nossos desafios, nossas oportunidades. Então você fala no programa de pegar o equipamento antigo do cliente, a gente está falando de reversa, um dos grandes desafios da logística.
a gente fala em aproveitamento de cubagem do caminhão ou do container. A gente pensava isso só de um ponto de vista de custo. A gente agora fala do caminhão não andar batendo lata, né? Com certeza. Vazio, queimando combustível fóssil, então você une o útil ao agradável. Então acho que tem coisas que a gente já faz e de repente a gente põe uma lupa e fala, opa, aqui eu tenho economia, aqui também eu contribuo para a natureza, para a sustentabilidade, com ações práticas mesmo. Acho que para nós, como integrador logístico, é olhar as tuas dores, os teus desafios e falar, vem cá, vamos pensar junto. Talvez a gente não tenha a resposta do lado de cá, do lado de lá, mas junto a gente vai chegar numa solução que vai contribuir aí para a gente alcançar nossas metas nessa linha. Não, sim, e eu acho que isso daí é a parceria, né? É o embarcador com o operador da carga. Tem outro exemplo que eu vou dar, que eu soltei com um parceiro nosso, não era com a Maersk, mas é um exemplo que também comprou é colocar painel solar em cima de um caminhão elétrico. E ele colocou. E a gente vai testar um caminhão que carrega a própria bateria com o painel solar em cima da carroceria dele. Então são parceiros assim que a gente precisa e a gente vê para um futuro melhor assim com a gente. Daniel, eu aprendi ontem que não precisa nem ter sol, né? Se tiver luminosidade já é suficiente. Clarinho, né? ele já vai carregar. Carrega um pouquinho mais lento, mas carrega também. Legal, pessoal. Obrigado mesmo. Por que a gente quer trazer isso? Porque é fato, né? Sustentabilidade, a necessidade de ter isso para que a gente tenha uma vida mais digna. E se vocês vão lembrar, anos atrás se falava o quê? Sustentabilidade é ter uma vida melhor para os nossos netos, nossas netas. Gente, os netos viraram filhos e filhas e a gente agora está falando do nosso próprio futuro. Então, assim, pensar em sustentabilidade é agir agora para que haja um futuro. E pequenas mudanças, às vezes, pequenas mudanças geram grandes transformações. Então, acho que é esse assunto que a gente quer trazer, acho super importante. A gente agradece a atenção de vocês. Se alguém tiver alguma questão, a gente pode conversar aqui depois, trocar uma ideia, pode ser? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Voltando à questão do QR Code, não menos importante, a gente sorteia aqui o nosso Lego, navio da Maersk. Quem quiser participar, tem um QR Code aqui que vocês podem se cadastrar para poder participar do sorteio. E amanhã, às 15 horas, teremos também uma outra palestra para falar sobre tendências de mercado. E a gente convida já de antemão vocês para estar aqui para participar, tá bom? Obrigado.